Fala pessoal, sou o Raoni Oliveira, estamos hoje aqui em mais um TagaCast, aquele podcast maroto que a gente fala sobre comunicação, sobre mercado, sobre profissões e todas essas coisas que muito nos interessam, né? E hoje a gente está aqui com ele, Alex Brito. O rapazinho tem 33 anos de mercado de contabilidade. E é isso. Dê uma boa tarde para a turma primeiro, Alex. Boa tarde, Raoni. Obrigado pela oportunidade. Eu costumo dizer que eu sou jovem há muito tempo, né? Por isso que eu consigo ter aí essa quantidade de anos de vivência na área de contabilidade e estou aqui para contar as histórias e contribuir aí com a minha vivência. Maravilha, muito bom. Ao longo a gente vai conhecendo mais o Alex, né? A gente vai ter bastante coisa para falar aqui, então é isso. A conversa hoje, né, Alex, e vai contribuindo também, fica sempre muito à vontade. A nossa conversa hoje ela vai ser muito sobre o exame de suficiência, né? Que é aquele bicho papão, vilão ali, como você mesmo já falou algumas vezes, às vezes é uma dádiva, mas às vezes é um problema na vida, né, da galera na área da contabilidade. Então, eu queria que primeiro, para fazer sentido, é óbvio que quem está aí é da área da contabilidade, né? A galera que te acompanha principalmente também, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que nos segue aqui, que talvez possa não entender quem é o exame de suficiência, o temido exame de suficiência. Então, dá uma contextualizadinha, quem é ele e por que ele, às vezes, assusta bastante as pessoas. Tá certo. Bom, uma maneira que eu considero simples e direta de falar sobre o que é o exame de suficiência para quem não tem a menor noção é a seguinte. É a OAB da contabilidade. Mais fácil. Então, assim, todo mundo sabe que o bacharel em Direito precisa prestar uma prova para obter seu registro profissional. Sim. O bacharel em Ciências Contábeis também. Acontece que esse exame foi instituído há um tempo relativamente recente, né? Muita gente acha que é de 2011 para cá. Porque o que acontece? Na realidade, é uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade de 1999 e a primeira edição foi aplicada no ano de 2000. Salvo engano, em 2003, 2004, o exame deixou de ser aplicado por discussões judiciais, contestação com relação a essa resolução. Olha, ela não tem força de lei, esse exame não é legítimo, etc. Então, briga na justiça, parou tudo, né? Exato. E voltou a ser aplicado lá em 2010, 2011. Então, os mais jovens acham que é dali para cá. Mas, na realidade, já tem aí 25 anos de aplicação desse exame. Então, é bastante tempo e é requerido para a concessão do registro profissional. Então, eu tive uma experiência que hoje não existe mais, que é a de obter o registro sem fazer prova nenhuma. Sim. Mas aí é lá da época do colégio técnico, eu tive uma experiência interessante, todo mundo sonha com ela hoje, mas não vai passar de sonho, que é ir até o conselho regional com o seu diploma e sair de lá com o seu registro. Caramba. Aconteceu comigo. Maravilhoso. Na época do técnico, quando não havia a figura do exame. Tá. Mas, depois disso, fiz a graduação e aí, para a chamada averbação de categoria, mudar a minha categoria de técnico para contador, precisei fazer o exame. Ah, então você fez o exame. Eu fiz o exame de suficiência. Maravilha. Também. Em que ano que você fez? Eu fiz em 2003. Ah, você fez lá na primeira jornada. Lá no comecinho, na primeira fase, na primeira era. Né? E também tive uma oportunidade sonhada hoje por todos, que é fazer uma vez só. Eu passei na primeira. Amém. Estou muito feliz por isso, mas é resultado de uma construção. Sim. Que hoje eu me dedico a ajudar as pessoas a terem o mesmo. A conseguir, maravilha. Exatamente. Então, maravilha. E aí, assim, aproveitando já nisso, porque é muito... Quando a gente tem bastante participação também no meio jurídico, né? Já tive bastante participação também com médicos. Quando a gente vê esses segmentos, vamos dizer assim, né? Que você precisa fazer uma formação ali, precisa ter a faculdade e tudo mais. Geralmente já trabalha com isso, né? E aí você ainda precisa passar num exame de ordem, alguma coisa do gênero, para você se certificar. A gente vê que muitas vezes a pessoa acaba meio estando perdida. Ele já trabalha, mas não tem o suficiente para passar, ou já estudou, mas não trabalhou. Como que você define esses três ambientes, assim, né? Tipo, porque, pelo que eu entendo,
de certa forma, a pessoa... É igual quando você quer tirar a carta, né, habilitação, e já dirige, né? Mas não está pronto, você tem que estudar. Ou também você só estuda, vai lá, faz a CFC e tudo mais. E também não dá aquelas praticadas com aquele familiar, né? Tipo, ali no final de semana, nas ruas menos movimentadas, também não ajuda. Então, como que você vê hoje a relação desses 3 ambientes, vamos dizer assim? Não sei se pode chamar de ambiente. Sim. Acho que é um calcanhar de Aquiles, talvez. Por quê? Teoricamente, nós estamos falando de uma pessoa com uma base de conhecimentos técnicos que é a mesma base para esses 3 ambientes. Ela começa a ser construída durante a graduação, vai sendo fortalecida, Sim. Então você está lá no seu 3º, 4º ano, terminando a graduação. Ok, você acumula todos esses conhecimentos. Com esses conhecimentos, você já ingressa no mercado de trabalho, em paralelo à graduação ou antes. Tem gente que começa a trabalhar. Trabalhando vai depois. Né? Então, assim, por onde você passar, a base de conhecimentos vai te acompanhar e vai aumentar, obviamente. Em um dado momento, pela questão formal aí da coisa, você vai para o exame de suficiência com os próprios conhecimentos. Tá. Esse é o desenho lógico da coisa. Sim. Mas qual que é a realidade? Né? A realidade é que existem abismos entre graduação, mercado de trabalho e exame de suficiência. A graduação tem ali o projeto pedagógico do curso, etc. Sim. O MEC, aquela coisa toda. Né? Uma vez eu fiz uma pós-graduação que um professor falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: aqui vocês vão aprender como as coisas devem ser feitas. E no mercado de trabalho vocês vão aprender como as coisas são feitas. Perfeito. Nunca mais esqueci. O mapa e o terreno, fique com o terreno. Né? Exatamente. E é o que acontece conosco aí no universo da contabilidade. Então, o mercado de trabalho tem uma dinâmica que não necessariamente é reflexo do aprendizado Sim. da área acadêmica. Tem uma outra linha de formação. Exatamente. Então, a área acadêmica tem lá seus fundamentos, um determinado viés para o ensino, aprendizagem, etc. O mercado de trabalho, e aí eu vou usar como referência, existem vários ambientes, mas eu vou usar como referência o universo dos escritórios de contabilidade. Sim, que é o mais... o mais comum, né? Exatamente. Então, o escritório de contabilidade talvez seja até visto como uma linha de produção. Né? Tem a área de legalização, abertura, encerramento, alterações de empresa, etc. Tem a área contábil, tem a área fiscal, apuração de impostos, tem a parte de departamento pessoal, etc. Então, as pessoas atuam numa caixinha. Numa caixinha. Né? Não passa pelo todo, etc. E aí, saltando para o exame, onde, teoricamente, um cara de mercado talvez tivesse ali uma condição favorecida, também não tem. Porque o exame ele é moldado para um profissional que, via de regra, atua em companhias abertas, em empresas de grande porte, que usa... Ou que, de certa forma, que possa trabalhar em qualquer dessas caixinhas. Se ele foi colocado em uma única caixinha durante 3 anos, ele não tem os demais... Exatamente. Então, o exame ele é moldado para um perfil que não é nenhum desses. Sim. Né? Então, esses são os abismos. O camarada sai da faculdade, vai para o mercado, tropeça muito, e aí vai para o exame e com outros tropeços também. Né? Então, nesse sentido, tudo torna-se desafiador. Passar por cada etapa, e aí na nossa pauta aqui, o exame de suficiência, acaba sendo um desafio... aspas, barreira, às vezes. Porque tem gente que fica ali. Mas se a gente for ver, eu acho que o que torna ele mais... Aí, obviamente, eu não sou eu que tenho que achar aqui, mas a minha rasa visão, o que torna ele mais temido é porque você passa ou não passa. Né? Tipo, num único tiro, assim, né? Como se fosse uma final do campeonato, não é aquele por pontos corridos. A faculdade é por pontos corridos, né? Então você tem tempo para correr atrás do prejuízo. O trabalho, né? O mercado você também. E ali não, ali
ou vai ou racha, né? Então, acho que talvez seja isso que torne ele mais temido, mas de desafio, na minha humilde opinião, ele é o mais simples, ou não? Porque se você pegar, por exemplo, quanto tempo que é a faculdade de contabilidade? 4 anos. 4 anos de estudo, né? Então, por exemplo, você vai, né, todo dia... Não faria muito sentido ele ser mais temido, ou faz, na sua visão? Não, no meu ponto de vista, não. Concordo com você. Você podia até fazer faculdade, hein, de ciências contábeis e entrar pro métier aí. Seria muito bem-vindo. Veja, e também um parênteses aqui, hein? 4 anos hoje. Tá. Eu fui um dos contemplados que fez a graduação de 5 anos. Pô. Teve uma época, por um período, a graduação em contábeis era de 5 anos. Caramba. Eu terminei a graduação, se eu não me engano, 1 ou 2 anos depois, voltou para 4 anos. Tá. Né? Então, assim, o meu desafio foi diferente. Né? Eu tive esse desgaste maior de ter um tempo mais longo de graduação. Né? Mas, realmente, pensando em tudo isso, o exame... pode ser visto, e eu vejo também, como o menor dos desafios. Acontece que ele, talvez não, ele é em termos de efeito, de desdobramento, ele é o mais significativo. Porque se você não passar na prova, você não pode atuar. Sim. E ele vai se tornando um bicho cada vez maior, né? Porque não passou na primeira, né? Ele acontece 2 vezes por ano. 2 vezes ao ano. E você pode fazer, tipo, nessas 2, se não passar na primeira. Sim, né? Não é o foco, o foco é passar na primeira, mas... Você pode... Quando você inicia o último ano da graduação, sim, você já é habilitado para fazer a prova. Legal, né? Legal. Então, pode fazer quantas vezes? Até passar. Até passar. Sim. Que eu acho que é esse que é o desespero, né? Às vezes, só por ter esse desafio de ter que passar ou não já é um problema. Às vezes a pessoa é extremamente qualificada, extremamente competente, né? Talvez não seja só a questão dos saberes, né? Mas, assim, você consegue ter uma noção de aprovação? Como que funciona isso? Tipo, números, assim... É uma coisa que... Porque a OAB eu sei que é um Deus me livre ali, né? E no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade é a mesma coisa. Jura? Sim. Tivemos numa edição recente 10% de aprovados. Então, 10% de aprovado. Imagina. O cara, assusta, né? A pessoa que está pensando em fazer faculdade aí já pensa 2 vezes. E olha, se você me permite aqui, eu vou falar uma coisa para a galera que está assistindo aqui. Veja só. A estatística mostra, historicamente, que a ampla maioria não passa na prova. Agora, como é que você interpreta isso? Eu tenho o meu jeito de interpretar e vou dividir aqui com todo mundo. Né? Ótimo. Isso não é sinônimo de prova extremamente difícil. Isso é sinônimo, ou melhor, isso revela que é absolutamente normal precisar de mais de uma prova para passar e tudo bem. Faz sentido. É só isso. Faz sentido. Né? Porque se você rotular assim, poxa, historicamente, em média, são 20%, 20 e poucos por cento de aprovados. Né? Tá. Teve essa situação recente, tivemos uma há 3, 4 anos de 38% de aprovados, já aumentou. Ajuda. Ainda acho baixo, mas em comparação com 10%, né? Sim. Mas gira em torno disso. De 30% para baixo, historicamente. Né? E aí, as pessoas olham para isso e se assustam. Né? E é impressionante, mas assim, isso planta muitas coisas nas pessoas desfavoráveis, coisas desfavoráveis. O cara fala, não, eu só vou quando eu estiver pronto. Sim. Né? Não estou pronto ainda, não vou. Eu não vou nunca. Ou então começa a rotular a banca. E a prova da banca X é mais difícil do que a banca Y. A prova do primeiro semestre é mais difícil do que a do segundo, então eu vou fazer a do segundo e não vou fazer a do primeiro. Enquanto isso, a pessoa deixa de fazer o que ela efetivamente tem que fazer, que é entrar no jogo. Sim. É entrar no jogo. E eu acho que assim, a maioria das pessoas, pelo menos isso é o que eu acompanhei bastante na questão do direito, a maioria das pessoas fazem, ou com a bola rolando ali ainda, né, ainda na faculdade, né, que tem aquele período que pode fazer, e depois, só para não cortar aqui, depois eu até gostaria que você falasse se é melhor fazer antes ou depois, mas aí a gente já fala sobre isso. Uhum. Mas tem muita gente que faz ou ali no finalzinho ou assim que sai, né? E na sua visão,
o quanto a pessoa extra mercado, né? Vamos colocar agora só a faculdade, né? A formação versus o exame. O quanto de preparo que a pessoa sai, se ela fala assim, eu terminei a formação agora aqui e vou pular na prova. Quanto que ela sai preparada? Você acha que a faculdade, porque assim, a faculdade eu acredito que ela seja muito mais teórica do que o mercado de trabalho, né? Então o mercado com certeza deve ser, não ajuda tanto. Mas faculdade versus exame, o que você acha? Olha, eu não me arriscaria a falar ali numa proporção, ela sai X% preparada. Sim, ou beleza. Não. Eu penso que tudo tem a ver com o nível de consciência e o desejo. Né? Então, assim, o que é o nível de consciência? Saber que o exame está aqui, nesse patamar. E você está no seu patamar. Ótimo. Pode ser esse ou pode ser esse. Perfeito. Então, como você está diante do patamar do exame? Ótimo. E trabalhar para... minimamente empatar, para lutar de igual para igual. Ou se você estiver aqui ou aqui, trabalhar para manter. Porque se você não fizer nada, você... né? Então, eu acho que tem a ver com isso. E também foi muito bom você tocar nesse ponto, porque tem gente que, aspas, já abandonou esse processo porque terminou a graduação há 10 anos e acha que isso aí significa o seguinte, olha, para mim não dá mais, eu já não lembro de mais nada. E aí eu também quero dividir aqui uma estatística, embora eu não tenha o número aqui para, mas assim, uma realidade, né? Sim. Se o intervalo de tempo entre a conclusão da graduação e o exame fosse relevante, fosse significativo, ou seja, você tem que encurtar isso, né? Se o intervalo curto fosse algo favorável, aqueles que saem da graduação e já vão para a prova estariam conseguindo a aprovação. Muito mais. E não é isso que acontece. Tá. Então, se alguém que já terminou a graduação há 5, 10 anos acha que é uma desvantagem, não. Você não está largando atrás. Porque se isso fosse uma vantagem absoluta, quem acaba a graduação agora e vai para a prova estaria conseguindo passar tranquilamente. Então, assim, tudo isso para dizer que todo mundo precisa de um alinhamento. Então, tem que olhar para si, né? Entender o jogo. Como é que é o exame? O que é requerido aqui? Quais são as bases de conhecimento que eu preciso? E aí, pegando o gancho do que a gente falou há pouco, essa base você pode construir mesmo sendo alguém que não trabalha em contabilidade, por exemplo. Perfeito. Né? Você pode construir isso e você tem que construir, fortalecer, mesmo trabalhando em contabilidade. Porque se você trabalha em contabilidade, não é sinônimo de estar pronto para o exame também. Total. Né? Então, você tem que entender o jogo, olhar para si e saber o que você precisa manter, fortalecer e o que você ainda não tem e é necessário agregar. Então, é uma questão de conscientização, sobretudo. Sim, e quando a gente fala sobre o patamar do exame, que você falou, né? O que tipo, cai mesmo na prova? É uma coisa bem mais teórica? Como que funciona isso? Eu digo que ou não tem também? Tem. A prova ela é pré-teórica. Tá. É prática e teórica. Tá. Esse termo eu acho que nem existe, então talvez eu tenha acabado de inventar. Ou teórica. Boa. Então, o que acontece? O edital sempre traz as disciplinas, que são todas da graduação. Tá? Certo. E aí, eu também quero dar um recado para o Conselho Federal de Contabilidade. Pode mudar o nome do exame para Desafio dos 4 anos em 4 horas. Acho que é o melhor nome que cabe. Né? Perfeito. Porque você vai para uma prova, 4 horas, você vai passar por todos os assuntos dos seus 4 anos. Né? Então, o susto já pode começar a vir por causa disso. Tá? Mas, aí, ao ponto da conscientização que eu falei, tem gente que olha para isso e sai estudando tudo na mesma medida, todo dia, anos e anos, ou melhor, semanas e semanas antes, meses e meses. Vou passar 1 ano estudando. Olha, quem acha que precisa disso vai acabar achando que precisa fazer a faculdade de novo. Né? Sim. Então, entender o jogo significa saber que são 50 questões, todavia,
para eu ser aprovado, eu preciso acertar 50%. Opa, já equilibrou aí. Já é algo, 25. Eles estão aqui com uma faca aqui, ó, mas por outro lado é uma faca daquela de cortar pão, né? Aquele bolinho do supermercado. Da Seven Boys, isso, a faquinha de plástico. A faquinha de plástico, né? Também não vai me matar aquela faca. Por quê? Porque eu preciso acertar metade. Certo. Aí já mudou. E existe a proporcionalidade das questões. Tá? Então, por exemplo, língua portuguesa. 1, 2 questões no máximo. Então a gente consegue ter essa... Tá, sim, maravilha. Isso aí é um entendimento do jogo. Tá. Né? Então tem gente que sai estudando, mas nem sabe que precisa de 50% de acertos. Não precisa acertar tudo. Né? Mas a pessoa ela acha que ela tem que gabaritar. E não. Né? Então, se você não estudar, não estudar não, né? Eu não estou aqui para dizer que você não deve estudar algum tema. Sim. Se você errar 100% das questões de língua portuguesa, não vai acontecer. Não vai te atrapalhar, perfeito. Agora, tem uma disciplina chamada contabilidade geral. Já tivemos, em uma única prova, 21 questões só dela. Ou seja, quase metade da prova. Se você performar 40% dessa disciplina, aí você vai ter um problema. Então, você tem que saber quais são as matérias que têm um peso mais densa, assim. Focar nisso aí. Sim. E com uma maneira também apropriada de estudar. Né? Por isso, existem sim matérias críticas, matérias significativas, onde eu recomendo uma atenção especial. Legal. Sem a gente entrar muito nessa parte, mas já aproveitando entrando, quando você fala de estudar, eu estou falando porque lembrando de provas que eu já fiz, tem sempre essa dúvida, né? O que você prefere, por exemplo, que a pessoa estude pelas matérias e tudo mais, pelas provas que anteriores? O que você acha? Ou um misturadão? Eu não sou da construção civil, não sou engenheiro, nada disso. Perfeito. Mas o meu pai tinha habilidades ali aos montes, variadas, né? E ele fazia muita coisa dessa área também, né? Sim. E aí eu via muito meu pai construindo lá, aumentando a nossa casa, fazendo mais um cômodo, etc. Então, assim, uma coisa que eu consegui entender e sei, acho que você vai concordar comigo, não dá para começar uma edificação, uma casa pelo teto. Exato. Né? Então você tem que partir ali para os alicerces, a base da coisa. Né? Então, eu já estou me dedicando a ajudar quem vai prestar o exame há 10 anos. Eu estou na área há 33 anos, mas faz 10 anos que eu estou aqui ajudando a galera. Um recorte rápido. Quantas pessoas? Agora você me apertou aí. Na verdade, assim, eu ofereço conteúdos colaborativos, não tenho a mensuração de quantas pessoas, mas eu também tenho um trabalho de curso. Mais próximo. Trabalho personalizado. Sim. E, assim, a minha dedicação é para a pessoa. Por isso eu trabalho sempre com grupos pequenos. Então, são algumas centenas já. Tá. Eu achei que você ia falar alguma coisa perto de 50 pessoas. Não, assim, já passou de 1.000 pessoas, na verdade. Assim, no trabalho direcionado, quase no 1 a 1 ali. Tá bom, na unha quase. Na unha, tá, exatamente. Desculpa, volta para a base da casa, me perdoa. Então, o que acontece? Mas faz todo sentido você me perguntar isso. Nesse processo de apoiar as pessoas, nesses grupos restritos que eu desenvolvo, eu converso com muita gente. Né? Sim. E por isso eu sei que predomina um pensamento que é o seguinte: eu vou estudar para o exame, eu vou pegar as provas passadas e vou resolver essas questões, eu vou ver como é que eu estou, etc. Né? No meu ponto de vista, é queimar a largada. Tá. É começar pelo fim. Resolver questão de prova é uma capacidade que você precisa constituir. Como é que você vai conseguir começar colocando em prática uma capacidade ainda não constituída? Que é o final, né? O objetivo final, né? Exato. Então, assim, fazer isso é estudar a prova. Tá. Mas você não tem que estudar a prova, você tem que estudar os assuntos dela. Então, tudo isso para dizer que a minha recomendação é estudar as disciplinas, entender a base central delas, constituir
um repertório minimamente suficiente para você começar o processo de treino de resolução de questões. Tá. E aí a gente tem o benefício de termos acesso a todas as provas já aplicadas até hoje. Isso aí ajuda muito. Maravilhoso, né? Você sabe como é moldado uma questão para a prova, né? Mas você precisa das bases. E uma vez que você sabe, sem querer entrar em assunto técnico, mas, por exemplo, se você for resolver uma questão de ativo imobilizado, que é um assunto muito presente na prova, se a sua caminhada for, eu vou pegar todas as questões de ativo imobilizado, vou resolver. Você vai aprender a resolver questão. Você não vai aprender ativo imobilizado. E se as questões vierem diferentes, você não vai saber responder as novas. Você tem que fazer as suas orações, se agarrar em alguma coisa lá, para que as questões sejam semelhantes. Porque se ela vier de cabeça para baixo, você não vai conseguir resolver. Né? Você falou as orações, você está falando da questão dos enunciados, você está falando de reza mesmo, para vir igual. Exatamente. Então, você tem que estudar os assuntos da prova. Perfeito. Se você fortalecer suas bases sobre os assuntos, aí, ok. Não querendo, como posso dizer, criar o meu próprio método, até porque eu acredito que você tem um método, né? Mas com base no que você falou. Então, por exemplo, não tem o porquê de eu estudar... Eu sou sempre muito no regulamento embaixo do braço e vamos para frente, né? Não teria, então, por que eu estudar essas matérias que têm menos questões num primeiro momento, assim, com tanto... É isso, não preciso estudar tudo que vai cair no edital e, tipo, é isso ou não? Exatamente isso. E, olha, existe um sentimento das pessoas, nem sei se, talvez, se você me perguntaria algo a respeito, mas me ocorre aqui. Poxa, fiz a prova... Eu vou chegar nisso aí que você falou. Eu não passei por uma. Né? Fiz 24 pontos. É outra coisa. Não existe não passar por uma. Né? Você acertou 24. Você não passou por 26, né? Exatamente. São 26 questões. Qualquer uma das 26. Exatamente. Qualquer uma delas. Mas eu também reconheço a frustração. E para a pessoa ficar de bem e conseguir levantar a cabeça e voltar para o jogo, ela se agarra nisso. Ela elege alguma. Né? E aí às vezes ela faz, sabe o quê? Ela pega aquela questão de português e fala, se eu tivesse acertado a de português, eu teria passado. Ela vai lá e se mata se estudar português na próxima prova. Exatamente. Aí no próximo ciclo, ela se esquece que ela não tem 24 pontos, ela precisa de mais um. Ela tem que fazer todos de novo. Os 25 de novo. É verdade. Então, aí ela pega e elege uma ou outra matéria e fortalece aquilo, né? Só que as outras... A que foi pior, por exemplo. Ao invés dela pegar um exemplo, a que você falou de 24 era conhecimentos gerais, não? Língua portuguesa. Não, de 24 questões. Conhecimentos gerais. Contabilidade geral. Contabilidade geral. Se ela tem 24 e eu acertei, por exemplo, 20... E outras 4, se eu sou bom, eu sou bom nela. Exatamente. Vou chutar com o contador na minha frente, eu vou chutar a porcentagem, mas sim, grande parte das 24 eu acertei. Exato. 80%, vai. Se eu tentasse, então, 90%, não precisa nem ser 100, era 2 questões a mais, eu precisava de uma, eu tinha passado com 26. É muito mais viável do que eu pegar o que eu fui mal e tentar melhorar o que eu fui mal. Exato. Meio bem em algo, eu poderia melhorar. Perfeito. É isso. Exatamente. Maravilha. Então, por isso que no meu processo, a minha capacitação envolveu exatamente isso. Né? Legal. Eu, consciente de todas as matérias, consciente do que eu conseguia fazer dentro de cada temática, eu deixei algumas ali, fica aí, ok, só que eu vou aqui, eu vou para cima dessas. Né? Não abandonei ninguém, perfeito, mas também não me agarrei a quem não me levaria ao êxito. Até porque, por exemplo, a de português talvez ela seja uma das, que a maioria não vai bem. Mas muita gente que passou não foi bem em português e passou, né? Exato. Tem uma matéria que seja, tipo, que nem você falou, essa aqui é a maior quantidade, de 24 aí, por exemplo, né? Quase metade da prova. Contabilidade geral, né? Sim. Tem alguma outra, ou essa mesmo, pode ser, que seja a maior vilã de, tipo, muita gente esbarra nessa daqui, ou não tem isso de uma matéria vilã? Tem. Veja, contabilidade de custos, historicamente, é a que tem o maior percentual de respostas erradas. Tá? Existem todas as estatísticas, eu lembro de muitas delas, mas não de todas, mas já tivemos exame, por exemplo, onde 79% das respostas de contabilidade geral foram erradas pelos examinandos. Né? Caramba! Então é um calcanhar
de Aquiles. Até porque a quantidade é alta ou não? 5 questões, 6 questões, Bastante, percentualmente bastante. Né? 10%. Então, por exemplo, contabilidade geral, contabilidade geral. Vou começar de novo. Contabilidade de custos, contabilidade gerencial, controladoria. São 3 disciplinas que se relacionam. Né? Você, por exemplo, gerencial envolve tomada de decisão em situações do cotidiano empresarial, em resumo. Mas para você tomar uma decisão no ambiente empresarial, você precisa de uma base de conhecimento de custos, por exemplo. Né? Então são 2 matérias que podiam ser ligadas. Controladoria, idem. Então, aqui nós temos cerca de 9 questões, 10 questões. Quase 10. Né? Auditoria contábil. Eu considero a matéria mais desafiadora. Não necessariamente pelo número de questões, mas pelas características. Tá? Eu vou te explicar. Existe um exame para quem é contador, né, registrado, chamado Exame de Qualificação Técnica. Tá? Então, quem quer ascender na carreira de auditoria, na carreira de perícia, tá? Auditoria em determinados segmentos específicos, tá? Instituições financeiras, área de seguros, ou então, em termos gerais, precisa prestar esse exame aplicado pelo Conselho Federal. Tá? Para o pessoal do meio, o exame para tirar o CNAE, Cadastro Nacional de Auditor Independente, ou o Cadastro Nacional de Perito Contábil. São 2 exames. Bom, para o exame de auditoria, são apresentadas questões de práticas de auditoria, obviamente, né? E são desafiadoras. Os contabilistas que atuam em auditoria ralam para passar nessa prova. Tá? Por que eu estou falando isso? As questões de auditoria dentro do exame de suficiência têm um nível de desafio relativamente parecido com as questões que são aplicadas lá para os auditores. Acontece que o pessoal que faz o exame de suficiência, na ampla maioria, não tem vivência em auditoria. Por isso é difícil. Né? É mais uma matéria desafiadora. Os próprios auditores precisam de um grande esforço, têm dificuldade para passar na prova lá de auditor. Imagina eu que não sou auditor, para tirar o meu registro de contador, vou responder questões semelhantes. Né? Então, contabilidade de custos, controladoria, auditoria, contábil, são realmente matérias que desafiam bastante. Agora, os conhecimentos estão todos interligados. Né? É muito importante ter uma base sólida de normas de contabilidade. No geral. No geral. Né? Então, isso é difícil. Eu acho que é a parte mais difícil de ser constituída ali no processo de preparação. Porque as normas são mais de 40 normas, tá? Normas com dezenas de páginas. E aí você precisa saber termos, você precisa saber a aplicação, os objetivos, etc., para você poder discorrer ali do ponto de vista teórico, normativo, mas você também precisa de uma capacidade prática para desenvolver cases pautados por essas normas. Por isso que eu chamei de pré-teórico o exame. Né? Você tem questões nos 2 moldes. Você precisa ter o saber dos 2 lados. Exatamente. O saber das normas. A norma versa sobre isso, aquilo ou aquilo outro. Você precisa saber disso. Tá. Mas como que se aplica a norma? Uma empresa que tinha uma situação patrimonial com saldos disso, daqui, não sei quanto. Aconteceu isso, ela usou a norma tal. Como é que fica a nova posição econômica aqui, os saldos não sei das quantas? Né? Então, você precisa saber praticar isso. Tá. É desafiador, mas é possível. Sim, sim. Legal. Finalizando, só para a gente fechar essa caixa, assim, vamos dizer, o que você vê que mais atrapalha ou mais ajuda o aluno ali, né, examinando, né? Examinando, O examinando na hora da prova especificamente, assim mesmo, né? Assim, não exatamente só ali, mas no caminho final da coisa.
Olha, a parte técnica, claro que ela é altamente desafiadora, mas eu ainda considero o emocional. O emocional é o que aperta aí para muita gente. Porque tem vários fatores. As pessoas acreditam muito no senso comum, né? Eu nem sei se é a definição mais correta, mas eu uso essa, né? Senso comum é acreditar em uma coisa só porque todo mundo acredita. Às vezes nem é o que você realmente pensa, né? Sim. E onde é que está o senso comum nesse processo? A prova é difícil demais. Eu atuo na área fiscal, então eu vou ter mais dificuldade. Eu terminei a prova há não sei quantos anos. A faculdade. A faculdade, Tá. perdão, há tantos anos. E nunca mais estudei. Sim. Né? A prova ela não traz nada do meu dia a dia. Gente, essa informação é a mais valiosa de todas e as pessoas ficam brigando com isso. Porque, veja, vou repetir. A prova não é do meu dia a dia. Sim. Que bom saber disso. Então vamos nos preparar conforme é a prova. Se eu já sei que ela não é do meu dia a dia, por que eu vou ficar aqui reclamando, chorando, brigando, né? Porque não será. É aquele que a gente falou mais cedo. É uma prova para um determinado perfil de profissional, etc., que eventualmente não é o meu, porém eu sei que é uma prova de ciência contábil. Então vamos fortalecer nisso, né? Sim. E aí as pessoas ficam... o diálogo interno, né? Poxa, eu tenho dificuldade, eu não consigo, já reprovei várias vezes. Então eu conheço inúmeras pessoas tecnicamente muito bem preparadas, sim, que esbarram no fator emocional. Não, isso não é nem só na prova, né? Isso é meio que na vida. É na né? vida. A gente... é na vida. Mas, sem deixar de falar de uma parte técnica, eu acredito que o que pega muito e fica também como uma recomendação é o seguinte: eu preciso ter uma base de conhecimento sobre demonstrações contábeis, porque o mercado de trabalho para a grande massa não gera esse tipo de envolvimento, tá? Quando muito eu rodo um balancete e mando para o meu cliente, mas nem eu leio, tá certo? Então, faz sentido. Como que a contabilidade se comunica com o usuário da informação? Por meio daqueles relatórios, balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, notas explicativas, dentre outras peças, né? Mas que você saiba o caráter informativo desses relatórios, que você conheça a estrutura das normas, o que minimamente direciona a elaboração desses relatórios, que você saiba pegar um cenário construído, adequar a partir de uma ocorrência e construir um novo cenário, que você saiba mexer nessas peças. Para isso você precisa ter uma base de normas contábeis, né? Para daí até ajudar também na questão emocional, você disse. Exatamente. Tá. E aí você também precisa ficar de bem consigo. Sim. Né? Poxa, não passei. Que é o que você falou lá no início, a questão da aceitação do seu patamar, essa coisa como um todo, exato, ou da não... Exatamente. Então, assim, você tem que fazer essa prova, ou melhor, não fazer a prova. Você tem que entrar nesse jogo, dedicar-se a um processo de preparação até passar, e não para passar. Sim, né? sim. Então, assim, isso é o resultado, né? Exatamente. Você não controla passar ou não, você consegue controlar. Eu falo isso por um processo que a gente tem interno aqui, né? A gente não controla geralmente o resultado das coisas. O que a gente consegue controlar é o processo de preparo para a coisa, né? Exatamente. A gente tem muito isso até aqui, por exemplo, pegando um exemplo bobo, de gravações, né? No estúdio. Às vezes a gente, ao sair para ir para um set de filmagem, de qualquer coisa, né? A gente escreve tudo que vai ser feito e pensa e separa equipamento. Se a gente for, vamos fazer não sei o quê, então leva também isso aqui, porque pode ser que precise. Você vê que você chega muito mais preparado para executar, né? E aí o resultado sai de uma forma muito mais fácil, que eu acho que é isso. De fato, dá para a gente... controlar o processo. E você estava falando do emocional, é uma coisa que me interessa muito isso. Como melhorar o emocional? Porque assim, o estudo,
né, falta de conhecimento, de prática e tudo mais, a gente consegue, a gente sabe, é meio óbvio assim, né, o caminho para quando se pensa numa prova, embora óbvio, muitas pessoas vão para o lado errado e você tem ajudado a vir para o lado certo, beleza. Então se espera muito que o Alex tenha essa receitinha de como estudar, por onde ir, o que fazer em qual momento, o que olhar em qual momento e tudo mais. Mas e a questão emocional? Você também passa por isso? Tem alguma coisa que você, sei lá... Sim. Eu também não deixo de destacar que eu não sou um especialista em mentalidade, nada disso. Ótimo. Mas o convívio com as pessoas e viver... A gente está falando desse ambiente aí do exame, contabilidade, etc. Eu vivo o que as pessoas vivem também. Então eu tenho as mesmas dores, tenho as mesmas sensações. Os desafios. Exatamente. Por circunstância, eu acabo me colocando de um lado de quem ajuda do ponto de vista técnico, mas não dá para descolar uma coisa da outra. Né? Não existe o técnico e a pessoa com as suas emoções. Não, é uma coisa só. Né? Sim. Então eu me permito dividir o que eu noto. Tá? E aí eu entro num ponto que talvez seja muito sensível. Tem gente que pode não entender muito bem, mas eu estou aqui exatamente para fortalecer e me fazer entender. Eu acho que conseguir equilibrar esse fator emocional começa por uma coisa que não é muito clara para a absoluta maioria, que é a seguinte. Por que é que você quer ser um contabilista registrado no conselho? O que vai mudar na sua vida depois disso aí? Né? Ou até, você quer, não é por quê, você quer ou não quer? Sim. E aí vem os porquês, né? E aí, nessa reflexão... em tese, desculpa te cortar, mas eu vi muito, uma época, eu não lembro qual que era a empresa, mas é dessas de inglês, de ensinar inglês, que falava muito que aprender o idioma não é o objetivo, aprender o idioma é o meio, né? Então, por exemplo, para que você precisa, ou será que você precisa de fato aprender um novo idioma, né? Então eu acredito que o exame ele também seja meio que o meio da coisa, né? Qual é o objetivo final ali, né? Exato. E sabe onde isso começou a despertar? Comecei a perceber a influência do emocional. Primeiro naquele padrãozão do tipo, as pessoas manifestam ali, deu branco, eu não consegui responder coisa que eu sabia, eu tô ali na prova, de repente as pessoas começam a ir embora, terminar primeiro e ainda estou na metade. Aí dá aquele desespero. Mas eu acho que é mais profundo. Nos meus grupos de alunos, observando, entendendo, tem uma pessoa especificamente que me revela, ela nem sabe que me revelou isso, né, na sua manifestação, que é a seguinte, uma pessoa que passou, inclusive no último, fiquei muito feliz ao saber. Né? Mas, depois de várias tentativas, né? E aí o que acontece? Essa pessoa... em sala de aula comigo, com uma feição triste. Puxa, sabe? E caramba. E aí eu fui descobrir que essa pessoa estava fazendo tudo isso para herdar o escritório do pai. E essa pessoa não precisou me dizer que ela não queria aquilo, mas ela estava fazendo por uma questão, né, da família. Quase que obrigação, né? Uma necessidade. Exatamente. Então, em muitas circunstâncias, a dificuldade e o emocional atrapalhando na parte técnica vem do que eu chamo ausência de propósito. Boa. Qual é o seu propósito? Tá? Você quer fazer o exame e passar nessa prova por qual motivo? É por você ou é por alguém? Ótimo. Né? Então, assim, tem gente que busca isso para honrar o pai que pagou a faculdade. Né? E aí, eu já falo para a pessoa, não vai rolar. Não vai rolar. Sabe por que não vai rolar? Porque você está fazendo isso por uma gratidão. A gratidão já está aí com você. Sim. O seu pai sabe que você tem a gratidão. Tá? E aí... Quando a sua mente olha para o esforço que precisa fazer só pela gratidão. Pela gratidão, fala, mas o quê? Eu vou fazer tudo isso? Não vou. A gratidão já existe. Sim. Né? E aí você não consegue, por isso que você está patinando. Aí você vai estudar, não consegue, etc. Né? Tem gente que quer herdar o escritório da família, etc. Então, isso pesa. Agora, tem gente que quer
abrir a empresa de contabilidade. Aí é diferente, porque essa pessoa, quando passar no exame, ela vai ter algo horizonte para celebrar a partir dali, baseado no que ainda vai acontecer. Sim, né? sim. E então trata-se do seu futuro e não do seu passado. Então você precisa ter uma razão para fazer todo esse esforço. O grande porquê, né? Tem aquele Exato. Simon Sinek que fala do comece pelo porquê, né? Tudo tem um porquê, né? Exato. Então, essas coisas, elas são mais profundas do que simplesmente ficar nervoso na hora da prova, controlar relógio. Elas são mais profundas, eu sei, mas eu acho que elas precisam ser observadas por todos nós também. Né? Faz muito sentido para deixar tudo mais leve. Né? Se você entrar no jogo com leveza, rotulando o exame não como um jogo de tudo ou nada, né? Boa. Poxa, o exame de suficiência é tudo ou nada. Se eu não passar, eu vou morrer. Não vai. Né? Não vai. Então, para ser mais econômico aqui, tentar resumir em poucas palavras, o exame não é um jogo de tudo ou nada. Boa. É apenas uma prova na sua vida, mas a sua vida não está à prova. Sim, mais um degrauzinho apenas. Né? Só isso. E quando você falou dessa pessoa que te deu esse gatilho, vamos dizer assim, de entender isso, eu não quis te cortar porque estava no meio de um raciocínio, mas você falou que ela já tinha reprovado outras vezes e estava... É comum na sua conduta, na verdade, no seu apoio, no seu suporte, tem pessoas que não passam e continuam fazendo contigo? Como que funciona isso? Tem. Tem pessoas que tentam mesmo. Sim. Já é normal. Já. Sim, é normal. Inclusive, no processo que eu tenho aqui de seleção dos meus alunos, aí é a primeira vez que eu estou falando isso. Eu não revelo, mas quem me conhece já percebe que é isso que eu faço. Eu não posso trabalhar com quem está à procura de um milagre. Eu já recebi consultas do tipo: se eu fizer o curso com você, eu vou passar? Você me garante que eu vou passar? Eu falo: olha, obrigado, estou feliz por te conhecer, eu não vou poder te ajudar e, se você me permite, toma cuidado com quem te prometer isso, porque ninguém promete, ninguém pode fazer ninguém isso. Consegue cumprir, prometem, né? Eu não posso, exatamente, ninguém consegue cumprir isso, prometer até pode. Eu não posso fazer a sua parte, eu posso fazer a minha. Né? Se eu fizer a minha, você fizer a sua e nós fizermos a nossa, vai dar certo. Né? Mas eu já trago todo mundo para esse processo comigo, conscientizando com relação a isso. Você tem que ter a decisão de ter o seu CRC e nós vamos caminhar até que você chegue lá. Né? Então é normal precisar de mais de uma prova e não tem problema nenhum. Todo mundo quer passar de primeira. Tá? Mas isso só vai acontecer se você já estiver. Né? E então, é normal. Eu tenho vários alunos e eu não tenho nenhuma preocupação de falar isso. Tem gente que fala: mas qual é o índice de aprovação dos seus alunos? Beleza, isso aí é o que menos importa. O que mais importa é o seguinte: se você vier trabalhar aqui comigo, me aceitar como a pessoa que, como um recurso, aí, um mentor, uma ferramenta, você vai encontrar gente que fez a prova do semestre passado e não passou. Mas está aqui. Né? Isso mostra muito mais sobre... Exatamente. E funciona, porque se a pessoa não entendesse, não confiasse, ela não ia voltar. Não ia voltar. Né? Então, existe sim, porque são as pessoas conscientes de que é uma construção. Boa. E se você não passou ainda, é porque a construção precisa seguir um pouco mais. É óbvio que não dá para ter essa receitinha, mas você tem uma ideia de aprovação dos seus alunos? Tenho. Felizmente... A cada semestre, o percentual de aprovados nos meus grupos é bem maior do que a estatística nacional. A média, tá. Exatamente. Legal. Então, por exemplo, nesse que eu citei de 10% de aprovados no Brasil, o meu grupo de alunos foi 49%. Ô, louco. Achei que você ia falar 12%. Eu já tive grupos, semestre específico com aproximadamente 70%, mas somando todos os grupos já está em 77%. Legal. Dos meus alunos aprovados. Você falou que eram grupos pequenos, são quantas pessoas? Hoje eu tenho 2 modelos, tá? De mentoria, curso, cada um chama de um jeito, né? Mas de trabalho personalizado, de capacitação. Um formato presencial com
48 alunos no auditório. Boa. Tá? E um online. Tá? E aí no online varia. Tem semestre que tem 50 pessoas. Mas é um número ok. 50 alunos. Assim, exatamente, como professor, palestrante, eu já fiz palestra para 300 pessoas no auditório. E ok. Mas esse número de 50 alunos por grupo é um número que eu administro bem. Por quê? Temos os encontros na nossa agenda de aulas, mas também existe o chamado plantão de dúvidas. Então, no dia a dia, fora o período de aulas, eu dou acompanhamento individual. Boa. Agendado, né? Sim. E por isso que eu limito o número de participantes. Os meus grupos não têm, são enormes. Eu gostei de ouvir da Tati, porque assim, se você pegar aí, por exemplo, que a média nacional é 10% e a sua está entre 40% e 50%, é muito maior a chance de aprovação. Sim. Você garante que eu passo? Não garanto que você passe, mas eu garanto que você tem muito mais chances comigo do que semigo. Exato. E assim, aquele que chega agora e não entra na estatística de aprovados desse exame, ele entra na do outro. Sim. Né? Então, assim, se eu for na ponta do lápis, o percentual é até maior. É verdade. Né? O percentual é até maior. Então, assim, na média, o percentual de aprovados por semestre dos meus alunos está acima do dobro da estatística nacional de cada exame. Maravilha. Isso sempre aconteceu. E uma pergunta quase que clichê, vamos dizer assim. Eu fiz uma imersão recentemente, eu e meu sócio, e eu ouvi ele falando sobre isso. Né? Ele falou que se no início dele tivesse tido alguém, né? A gente estava fazendo a imersão dele, né? Se tivesse tido alguém que tivesse falado tudo que ele estava falando para a gente no final de semana ali, tivesse falado para ele, a vida dele teria sido difícil, né? Você acha que teria sido mais fácil se você tivesse tido um Alex para você estudar com ele no seu momento do exame? Certamente. Tá. Certamente. E assim, eu tento ser isso para as pessoas hoje. E lá, na minha ocasião em que eu prestei o exame, eu não tive o Alex, mas eu tive um benefício que hoje não existe. Eu tinha um outro ambiente que me ajudou. Né? Não tive um mentor necessariamente, mas eu tive o mundo era um pouco diferente. Né? Eu fiz a prova em 2003. Né? Exato. Então, assim, quais eram as diferenças que hoje pesam de maneira desfavorável? Tá? É o seguinte, eu já atuava, eu fiz o curso técnico em contabilidade. Então, eu já era contabilista registrado. Já atuava há quase 10 anos, né? Exatamente. Quando eu fui fazer a prova, eu tinha 9 anos de atuação já. Legal. Né? Só que, tem gente que hoje tem 15 anos, 20 e está com a dificuldade, eu compreendo. Mas o que acontece? Como era a minha atuação? Daí a vantagem de ser jovem há bastante tempo. Né? Eu trabalhei numa época com outros processos até manuais. Comecei a trabalhar nessa era. Né? Então, eu trabalhava em contabilidade, mas eu passava por todos os processos. Né? Você ficava naquela caixinha. Desde a classificação dos eventos ali na unha, até a elaboração das demonstrações, e eu redigia notas explicativas, por exemplo. Hoje, a tecnologia está aí, que bom. Amém, porém... Nossa, maravilhoso. Mas as pessoas trabalham nas caixinhas específicas, né? Então, é difícil, são poucos os profissionais que têm a visão do todo. Né? Resumindo, eu vivia isso, eu tinha um hábito que tenho até hoje de eleger temas variados fora da minha rotina para eu adquirir alguma base de conhecimento. Né? Então, por exemplo, 15 minutinhos antes de sair para o almoço, 10 minutinhos após voltar do almoço, eu pegava um assunto para ler. Deixa eu ler sobre ativos intangíveis. Não faço isso aqui no meu dia a dia, mas deixa... Né? Por quê? Em algum momento, quando esse assunto aparecesse na minha frente, tudo bem, eu não seria um profundo conhecedor. Porém... Mas ele não soaria como um idioma estrangeiro. Ótimo. Tá certo? Então, isso eu sempre fiz e faço. Tá? Dessa maneira, eu fui para a prova preparado.
pelo meu dia a dia. Sim. Por visitar vários assuntos, por pôr a mão em todas as fases do processo, etc. E aí eu peguei o edital e vi ali e falei, poxa, dá para encarar. Então, assim, eu não quero dizer que eu não estudei para a prova, mas eu fui para ela preparado. Né? E é o que não acontece hoje para a grande maioria. As pessoas trabalham nos seus núcleos, beneficiados pela tecnologia. Quer um exemplo? Quase ninguém hoje faz lançamentos contábeis manuais. Mas para a prova, se você não souber a dinâmica de um lançamento manual, não dá. Sabe por quê? Porque lá na prova você não pode usar o laptop, você não pode usar nada. É papel, caneta e calculadora, só. Então você tem que desenhar cenários, elaborar processos ali, registros na unha. Tem um negócio chamado ficha de controle de estoque. Meu Deus. Tá? Que você faz isso aqui, o sistema já te dá. Óbvio, que bom. Maravilha. Mas lá na prova, se você não souber escrever e fazer uma ficha de controle de estoque, você não consegue desenvolver o raciocínio de uma questão de operações com mercadorias. Ó, um pontinho indo embora. Já era. Né? Então, assim, realmente, hoje é essencial você ter um direcionamento para esse processo. Eu tive, aspas, um autodirecionamento beneficiado pelo meu ambiente, pelo meu entorno. E um outro ponto importante. Eu fui para a prova espontaneamente. Eu me inscrevi para o exame, eu já era casado, nem falei para minha esposa, não falei no trabalho, ninguém sabia que eu ia fazer a prova. Legal. Fui lá, fiz e, pessoal, passei, acabou. Hoje não, tá todo mundo olhando para você. Você já se inscreveu? E aí? Né? E a prova? E a prova? Tá estudando? Eu já tive alunos que me pediram, por favor, não conta para ninguém que eu estou fazendo o curso. Para tentar minimizar a pressão. Né? Então você vai para a prova hoje, segunda-feira de manhã, a prova é domingo. Você chega na segunda de manhã, todo mundo no escritório. E aí, como é que foi? Já sabe o resultado? Então é uma pressão. Eu não tive essa pressão. Então eu transitei por ambientes leves. Que facilitaram. Que facilitaram muito. Que hoje não tem isso. Tenta ajudar. Tento gerar essa leveza para as pessoas. Legal. Maravilha. E assim, todo esse seu aprendizado você conseguiu encapsular e trazer para, vamos dizer assim, para o método, né? Eu acho que, não sei se é isso mesmo. Você chama de método? Sim, exatamente. Tá. E em que momento que você olhou e falou assim, o Alex está pronto para sair ali, talvez de um aluno, de um ex-examinando, né? Vamos dizer assim, né? Alguém que já está aprovado, já está vivendo e tudo mais, passando por tanto de coisa que eu sei que você passou, para virar ali um professor, mentor, amigo de estudos. Em que momento que você fez essa transição? Tá. Eu sou professor desde 2005. Legal. Né? E em paralelo com a minha atuação no meio empresarial, trabalhando em auditoria, né? Então trabalhei muito tempo como contador, empregado e posteriormente como auditor independente, algo que eu faço até hoje. Em 2016, e aí eu montei uma empresa de treinamentos, né? Cursos livres de curta duração. E aí eu confesso que eu não me lembro por que eu fui consultar o estalo, essa informação. Mas me chamou a atenção a estatística de não aprovados do exame de suficiência. Tá. Eu falei, mas espera aí. Porque assim, eu tive o exame como uma coisa, aspas, confortável no meu processo. Natural, vamos dizer assim. Isso. Natural fica leve. Legal. Foi natural. Aí quando eu olhei a estatística, eu falei, nossa, tem uma coisa acontecendo aqui. Porque não está mais natural. Sim. Né? E aí eu fui observar. Poxa, eu me lembro muito bem que em um determinado semestre, lá na estatística que eu vi, 85% de não aprovados. Meu Deus. Nesse determinado semestre, 85% de não aprovados. Eu falei, poxa, peraí. Aí que eu falei, poxa, eu vou montar um curso, vou montar um treinamento só sobre isso, né, para colocar ali na minha oferta de cursos, etc. E aí, no final de 2016, peguei o edital, vi lá, que era a mesma coisa que eu já conhecia, enfim, montei um curso chamado Jornada de Preparação para o Exame de Suficiência. E fiz um curso de ponta a ponta, chamei professores, etc. Beleza. Eu percebi, foi aí que começou a surgir o meu aprendizado
do exame e das estratégias para ter um método eficaz. Né? Ótimo. Percebi o seguinte, eu usei uma carga horária para a língua portuguesa na minha turma 1 do meu programa. Falei, putz, eu não preciso. Aí, para a turma 2, eu falei, peraí, eu tenho que ir mais ao ponto aqui da coisa, né? Tá. Eu não posso trazer o cara para ele fazer uma faculdade de novo aqui comigo. Do zero. É. Os 4 anos em 4 horas, mais uma vez. Né? Os 4 anos em 6 meses. Isso. Para ele aplicar em 4 anos. Exato. E aí, o que eu fiz? Falei, pera lá. Essa matéria eu sou capacitado para ministrar. Essa também. Essa não. Mas essa aqui, tudo bem. Não vai acontecer nada com ninguém se a pessoa não pontuar aqui. Bom. Nem com essa, nem com essa. Resumindo, peguei as matérias exatamente, que eu tinha capacidade de ministrar, adequei uma carga horária e comecei a observar esses outros fatores comportamentais, etc. E aí deslanchou. Da turma 2 em diante, eu passei a ser o condutor desse processo. Então, é basicamente uma mentoria com bases técnicas, né, para capacitar nas matérias, obviamente, mas agregando e aplicando aquilo que funcionou comigo. Boa. Então, eu ofereço às pessoas aquilo que funcionou comigo. E de certa forma, então, pelo que eu entendi, a sua mudança, vamos dizer assim, de aluno ou examinando para mentor do exame, especificamente, né, de suficiência, foi natural também, porque você já era educador. Exatamente. E quando viu já estava mergulhado nisso. Exatamente. Já era professor em contabilidade, instituição de ensino, etc. Mas comecei a me incomodar com isso. Falei, poxa, peraí, eu sou professor de ensino superior e a galera que passa por aqui não está performando, então eu vou dar minha contribuição. Uma dúvida, quantas pessoas, assim, eu não sei se tem um número, pode ser chute, que fazem o exame a cada semestre? Tá. São em torno de 40 a 50 mil por semestre no Brasil inteiro. É a mesma prova no Brasil inteiro. Caramba. Tá? Então, nós já tivemos edições com 48 mil inscritos. Caramba. E da sua turma online você atende o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Presencial não, porque... A presencial aí envolve... É longuinho, né? É um programa de 40 horas. Isso. Que eu aplico em 10 encontros de 4 horas. Boa. E foi legal você tocar nesse ponto porque isso tem a ver com a expectativa e os anseios das pessoas. Né? Tem gente que acredita que precisa passar um ano estudando. Sim. Gente, o negócio é o seguinte, não é quantidade de tempo, é tempo de qualidade. Então, com 40 horas comigo, divididas ali em encontros de 4 horas. 4 horas por semana em um encontro específico. Exatamente. Né? Um encontro, e aí eu trago a base técnica, praticamos atividades, fazemos simulados, tudo aquilo que todo mundo espera acontece. Legal. Tá? E em paralelo, por que eu faço encontros semanais? Porque se você ficar em sala de aula todo dia, maratona, não dá nem tempo. Sabe o que vai acontecer com você? Um baita cansaço. Aproveitamento, não sei se vai ter. Obesidade alimentar. Exato. Então eu faço encontros semanais. Para quem participa do meu grupo presencial em São Paulo, capital, durante a semana à noite, de maneira predominante às segundas-feiras, tá? E quem trabalha comigo na modalidade online, ao vivo, não é plataforma de aulas gravadas, é ao vivo, porque eu quero interagir. Aula ao vivo. A gente abre a sala remota lá, eu tô aqui, você liga a câmera, fala comigo. Caramba, que legal. Eu coloco o quadro lá, dou a minha aula. Eu chamo de um curso presencial, porque eu estou presente no meio ambiente, o meu aluno presente na casa dele lá em Belém do Pará, em qualquer lugar do Brasil. Caramba, que legal. E nós estamos conectados por meio de uma sala remota. Legal. Eu presente aqui, faz você... a mesma coisa né? Do presencial. E isso eu faço de sábado. Legal. E a minha agenda de aulas, e aí é que entra o tempo de qualidade. Né? Eu faço um calendário no entorno da data de cada exame. Então, saiu a data da prova, eu programo as aulas para você terminar a prova na semana. Para terminar o curso. Na semana da prova. Pô, que maravilha. Então, maravilha. É amarradinho.
Caramba, muito funciona. bom. Muito bom mesmo. Eu acredito que, assim, que nem você falou no início, que eu poderia participar e tudo mais, né? É engraçado que esses papos que a gente faz, a gente acaba saindo quase especialista das coisas, né? Exato. O Guilherme que fala isso, que de tanto gravar coisas de advogado, a gente já sabe algumas leis, já sabe algumas coisas, né? Mas eu já, posso já, o dia que você não for lá, eu posso dar uma aula de exame de suficiência. Já aprendeu bastante. Deu para entender bastante. Muito não, mas brincadeira à parte, eu acho que a gente já está encaminhando para o final, né? E eu acho que seria legal, sei lá, você, se não tiver nada que você queira complementar sobre o exame, alguma coisa que talvez a gente não tenha passado aqui, mas eu acho que seria legal dar uma dica, tipo, cara, você que vai fazer aí a primeira vez, ou fez e não passou e desanimou, eu acho que seria legal dar uma visão sua sobre isso aí. Tá. Porque assim, já é tudo tão difícil, né? Então é legal ter alguma coisa para dar uma... Eu acho que tudo que a gente conversou aqui é gerador de pequenas várias dicas. Legal. Mas eu quero me concentrar no seguinte, na importância de decidir ter o CRC. Tá? Boa. Então, você do quer, propósito exatamente, que você falou. Ter um propósito. Por que você quer o seu CRC? Para alcançar um objetivo seu. Ok. Entrar no jogo. Tá? Então não existe aquele lance de eu vou fazer a prova quando eu estiver preparado. Você nunca estará preparado. Tá? Do jeito que você acha que precisa. Fazer o exame também é parte integrante de um processo de preparação. Então, ótimo. Faça a prova, todas elas. Se você não passou agora, faça a próxima. Nada de, não, eu não vou fazer a próxima, porque aí eu vou descansar um pouco a minha mente, aí eu volto lá na outra fortalecido. Já era. Ó, acho que dá para perceber que eu não frequento academia, não faço musculação. Já dá para ver. Mesmo assim, eu acho que eu posso usar isso como um exemplo. O cara que vai na academia e ele levanta lá 50 quilos, sei lá, nem sei o nome desse exercício, né? O cara levanta 50 quilos. Aí ele fica 3 meses sem ir. Né? Quando ele voltar, sim, ele vai conseguir levantar 50 quilos? Não. Não, e isso eu tenho muita experiência. Dá para ver também que eu também não participo. Não pratico academia. Mas eu entendo muito de tentar o início. Então, por exemplo, eu estou sempre num recomeço. Então, eu sei que conquisto com muita dor os 25 quilos. E aí, quando eu volto lá para o começo. Então, faz total sentido. Então, assim, parar para descansar e voltar mais forte é o chamado ledo engano, né? É um engano inocente. Tá. É um engano, né? Você tem que continuar, porque se você parar, isso vai gerar uma perda. Quando você voltar, a primeira medida é recuperar a perda para depois evoluir. Sim. Então você vai regredir, né? O que você falou dos níveis lá, né? Então, quando você falou que se você estiver aqui ou aqui, é legal você focar em manter. Serve o mesmo para quem está para baixo, porque se você não focar em pelo menos manter, você vai diminuir. Cair. Então, exatamente, então vai dar mais trabalho. Legal, então, maravilha. Seguir, sempre fazer a prova. Perfeito. Tá? O exame não é um jogo de tudo ou nada. Tá? Então, faça a prova. Tenha o seu propósito. E uma das perguntas que eu mais recebo, né, para concluir aí da minha parte, é o seguinte: por onde começar a estudar? Né? Ótimo. É aquela menção que eu fiz. Você não tem que estudar a prova, você tem que estudar os assuntos dela. Então, não recomendo que você que vá para o exame acredite que estudar as questões, resolver as questões das provas passadas seja o meio de dar início a um processo. Sim. Não. Estudar os assuntos e criar uma capacidade de resolver questões. E uma coisa também importante é o seguinte: você tem um universo muito amplo diante de si. Sim. Pense no que você poderá alcançar sendo um profissional registrado. Né? Aliás, você sabe que tem muita coisa. Né? Mas, às vezes, você se sabota, na verdade. Tá? Então, tem muita coisa. O que você quer está do lado de lá do horizonte. O horizonte é passar na prova. O bem do exame. O horizonte é o exame. O exame é um pedágio, né? Na estrada da sua vida.
Legal. Então você vai passar pelo pedágio, acabou, mas o que você quer tá lá embaixo, lá longe. É o meio, certo? né? O exame é o meio. Tá lá legal. longe. Então você vai ser um profissional com muita coisa para fazer na sua vida. Ótimo. Então, maravilha. E eu acho que seria legal também você, antes de qualquer coisa também, dá um olá para os seus alunos que já fizeram com você, que talvez já estejam até se inscrevendo. Uma coisa em cima do que você falou também. Mais uma outra coisa antes. Quando você falou, por onde começa estudando, né? E eu falaria, começa comprando meu curso. Acho que é mais viável. Por onde começa? Clica no link abaixo aqui. Exato. Mais brincadeiras à parte. Porque eu acho que é isso. E hoje eu tenho 36 anos, né? Também já estou entrando na casa dos jovens há muito tempo aí. E hoje eu aprendi que, cara, pega alguém que já entende isso aí. Vamos conversar com quem já entende, sabe? Vamos... encurtar as etapas, porque a gente fica tentando fazer as coisas sozinho, só vai para o lado errado às vezes, né? E geralmente o jovem ele tem velocidade, né? E aí quando ele vai para o lado errado é um desperdício, porque ele vai mais longe e para voltar fica pior, né? Então você aí quer saber por onde começar a estudar? Fala com o Alex. Mas então, antes da gente encerrar e tudo mais, dá um olá para todos os alunos e tudo mais, acho que é importante. Legal. Quero deixar um abraço e um agradecimento aos alunos que já estiveram comigo na jornada de preparação, aqueles que estarão agora na turma 59, hein? 59. A turma 59 já está sendo formada. Então, se são média de 40 e tantas pessoas, está indo para 59, já estamos falando de mais de 2.000 pessoas. Tá vendo? Tudo bem. É que eu tive um início com turmas de 8 alunos só, presenciais. Então tá bom. E até porque tem pessoas também que fazem duas vezes. Então, exatamente. Pessoas Isso. É um número, os alunos, porque alunos vai dar mais. Exatamente, alunos. Eu, no início desse projeto, as primeiras turmas tinham o seguinte formato. Grupos de 8 alunos, só que eu fazia um por dia. Ótimo. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta eu não fazia aula para poder preservar o meu casamento. É verdade, não dá. Pensando nisso. E no sábado eu fazia 2 grupos, um de manhã e um à tarde. Loucura. Né? Então, aí a agenda hoje não me permite mais fazer isso. Né? Mas peraí, você fazia segunda, terça... Grupos diferentes. Fazia o mesmo curso. Exatamente. 8. Grupos com 8. Tá. Né? Por isso que o meu trabalho é individualizado. Praticamente individualizado mesmo. Então, assim, bastante gente. E aí é isso. Eu deixo o meu abraço, meu agradecimento. Ter essa oportunidade e a confiança de trabalhar com vocês é algo que eu tenho muito satisfação, né, em ter. E o pessoal da turma 59, já vou antecipar alguma coisa aí. Eu vou ser um fantasminha, vocês vão ouvir a minha voz. Tem uma coisa que eu falo nas aulas que é assim, não responda a pergunta que não foi feita. Às vezes a gente erra lá porque você vai adquirindo tanto conhecimento e vai usando onde nem precisa às vezes, né? Mas eu vou te ajudar a alinhar isso, colocar tudo na direção certa, aplicar na hora certa para não errar a questão à toa. Então assim, não responda a pergunta que não foi feita. Quem já fez curso comigo me ouviu falar muito e quem vai fazer já está ouvindo desde já, né? Enfim, é isso da minha parte. Às vezes, esse negócio da pergunta, às vezes a pessoa fala, mas a resposta não pode ser só isso. Eu vou pôr mais... E aí, quando eu vi... como a gente acaba trabalhando bastante com advogado, tem uma página de meme de advogado, né? E a pessoa fala, responde só o que o juiz perguntar. Aí, beleza. Fala o mínimo possível. Aí acabou a audiência lá, a pessoa abençoada que era para falar, fala, posso falar uma coisinha, o juiz? Pode, começa, a pessoa tipo, meio que faz como se fosse umas rimas, assim, meio maluca. O advogado, meu Deus. A pessoa estava absolvida, passou a ficar condenada. Por causa era para ficar quieto. Mas você vê, eu sou mais ou menos assim. Você levantou a bola aí. Posso falar mais uma? Deve. Que eu falo para a galera o seguinte. Aceite, eu vou olhar para cá. Aceite o ponto grátis, pois ele existe. Olha que legal. Você pega uma questão, ela é tão óbvia, mas tão óbvia, que você fala assim, não é possível. Não é possível. Deixa eu arrumar um complicador aqui, e aí você erra a questão. Tá? Então, aceite o ponto grátis, ele existe. Toda prova tem um ponto grátis. Exato. Ótimo. Não, e às vezes ele nem é um ponto grátis. Às vezes, né? Eu querendo dar pitaco pro professor. Às vezes, é que a pessoa está tão capacitada que aquilo lhe parece até idiota. E ela não é possível. Aí você fala assim, tem pegadinha aqui. Não tem, gente. Eles estão dando um ponto aqui para você. Tudo bem, aceita. Aceita. Né? Então a gente se atrapalha. Mas é natural, né? É um processo
robusto, né? Envolve muitos conhecimentos, é a nossa vida profissional e pessoal também, né? Sim. O avanço da vida profissional modifica a nossa vida pessoal e vice-versa. Então é um assunto grandioso, né? E eu fico feliz de poder estar aqui, poder dividir, poder sugerir algumas coisas. Legal. E vou continuar aí. Enquanto for possível, enquanto estiver funcionando, fazendo sentido para as pessoas, eu estarei aqui. Quanto ao Versol, é isso aí. E como que a galera te encontra? Fala aí pro pessoal, suas redes. Alex Brito Contabilidade. Brito com 2 T's? Um só. Um só, tá, desculpa. Alex Brito Contabilidade, você vai me encontrar no YouTube, tá certo? Legal. Meu Instagram, ARB Consulting, que é o nome da minha pessoa jurídica. Consulting. Consulting. Tá, né? legal. ARB, é bom pôr esse... tem que frisar, né? ARB Consulting. ARB Consulting é o nome da minha pessoa jurídica. Mas Alex Brito, você vai me encontrar e eu compartilho o meu WhatsApp. Legal. Tá tudo à disposição. Maravilha. Estou disponível para falar com todo mundo. E então o curso já está... Já está com a próxima turma sendo formada. Aproveita para dar uma vendida. Né? Exatamente. Então você que vai prestar o próximo exame, você não tem que esperar o edital, não precisa saber a data da prova, nada disso, tá? O seu processo de preparação tem que começar agora, tá? Planejar como é que você vai se preparar para o exame, definindo, por exemplo, que você precisa de um apoio, de uma capacitação orientada. Isso vai fazer a diferença absoluta. Se você quiser fazer isso, tudo bem, mas não precisa, principalmente você que vai fazer pela primeira vez. Eu vou lá para ver como é que para depois... Sabe o que vai acontecer com você? Você vai chegar lá e vai constatar que precisava de um apoio. Então, já estou te falando isso. Então, vem para cá, jornadadepreparação.com.br, jornadadepreparacão.com.br. Você vai saber como é essa modalidade online, como é essa modalidade presencial. Você vai fazer um contato e eu vou atender você. Eu vou conversar com você. Não tem robozinho perguntando as coisas para você. Não, sou eu. Alex, você vai falar comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? E eu vou te ajudar a estruturar o seu processo de preparação, tá? Jornada de preparação para o exame de suficiência. Ainda tem vaga. Nesse momento ainda tem vaga, mas talvez você tenha uma surpresa, vai falar comigo e eu vou te dar a notícia de que não tem mais. Então faça isso agora mesmo. Vai ter que comprar a turma 60. Exatamente. Maravilha. Perfeito, é isso. Então eu quero agradecer o seu tempo, né? O seu carinho em vir aqui para a gente bater um papo. Dizer que eu saí daqui agora quase que irmão do exame de suficiência, entendi bastante como que funciona, e é legal o quanto isso também agrega para a gente em outros pensamentos e outras estratégias até para a nossa vida, a questão do propósito, muito importante, e é isso, que sua jornada siga, que a gente talvez fale de novo aqui, talvez no turma 120, aí daqui 60 turmas, minha expectativa. Ou qualquer outro assunto ou projeto que surja por aí. E é isso, muito bom bater esse papo e até a próxima, então. Obrigado, forte abraço. Para todo mundo que seguiu aí, muito obrigado. E é isso. Valeu, continue assistindo, nos siga, compartilhe esse vídeo com quem está com algum receio de fazer o exame de suficiência. E vamos que vamos. Valeu, brigadão.